Olá pessoal, meu nome é Adroaldo Schneider, sou acadêmico da UFSM, do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Polo AB de Itaqui. Essa videoaula é meu trabalho dissertativo de História para os alunos do sétimo ano. Nosso trabalho terá um limite de tempo. Hoje iremos falar sobre as grandes navegações. E como nós temos um tempo limitado, será um resumão direcionado lógicas comerciais, mercantis, em geral. O que conhecemos como grandes navegações da modernidade também foi chamada como Era das Descobertas, Era da Expansão Marítima, e seus pioneiros foram os portugueses e os espanhóis. Os portugueses, até por sinal, foram quem inventaram as caravelas, ferramenta fundamental para as grandes navegações. Foi usada para a descoberta da América, posteriormente o Brasil. Sua invenção data de 1255, segundo Dom Afonso III. Mas o nosso trabalho de história está dentro do período do século XV, XVI, chegando ao início do século XVII. Imagina vocês a grandeza dos acontecimentos para aquela época, onde não existia GPS, cartas náuticas, enfim, a facilidade que nós temos hoje em dia de informação. Antigamente, naquela época, a informação era rara, precária, e quem as tinha guardava 7 chaves. Para termos uma ideia, era uma época que tinham a crença que a Terra era plana, monstros mitológicos que engolia navios, e não era porque era ignorância, era uma constante da informação da época. Se formos falar dos marinheiros, diga-se de passagem, homens de muita coragem, que lançavam-se ao mar, munidos de uma bússola, com mapas rudimentares, até o nome correto de mapa seria cartas náuticas rudimentares, que eram corrigidos a cada viagem. O seu meio de transporte mais rápido que eles tinham para a época eram as caravelas. Elas mediam em torno de 20 a 30 metros por 7 metros de largura. Para vocês terem uma noção, assim, considere 3 a 4 ônibus escolares alinhados. Esse era o comprimento dela. As caravelas, elas eram movidas pelos ventos, pelas correntes marítimas. Claro que eles não tinham um controle de velocidade, um controle preciso de trajetória da sua viagem, mas mesmo assim esses homens fizeram várias e várias vezes a travessia dos oceanos. Se formos comparar com uma situação da modernidade, se nós pegar o Titanic, era 10 vezes maior que uma caravela e afundou. Ao contrário da crença popular, o medo dos marujos da época não estava no fim do planeta ou cair em um precipício, e sim em não terem recursos para voltar, porque a força motriz usada naquela época eram os ventos e as correntes marítimas. Os porões dessas caravelas eram subdivididos. Eles levavam de tudo ali, desde armamento para defesa, munição, levavam basicamente materiais de baixa perecividade, como alimentação de bolachas, queijos, carnes secas, defumados e muitos barris de água. Sim, pessoal, água. O que acontece é que eles estavam cercados por água. Só que as águas marítimas não são potáveis.
Se o ser humano tomar a água marítima, a salinidade dela gera uma desidratação, o que levaria eles à morte em poucos dias. Por isso é comum encontrar em materiais de estudo onde eles dizem que a água era racionada para os marujos, eles tinham um consumo diário. Claro, vocês devem ter pensado, e o banho como fica? Ninguém ia cheirar eles. Era um luxo que não existia a bordo. Eles tinham problemas muito mais graves para lidar, como a doença de pirata, cujo nome verdadeiro era escorbuto, um nome meio estranho, mas ela trata de uma deficiência de vitamina, da vitamina C. Tinha um problema também com sarna, varíola, mas isso nós deveríamos fazer uma outra videoaula, que eu estou saindo do assunto. As viagens marítimas eram muito demoradas, claro, considerando os dias atuais. Para vocês terem uma noção, Cristóvão Colombo levou 36 dias para descobrir a América. Vasco da Gama, que foi o primeiro que conseguiu fazer o contorno total do continente africano, levou 23 dias para contornar o continente africano a favor do vento. Claro que voltar foi outra história. Levou mais de 120 dias. Pessoal, definitivamente as viagens marítimas daquela época não era para os fracos. A seleção dos tripulantes era feita de forma de pegarem pessoas rudimentares, criminosos, foragidos da justiça. Alguns até eram voluntários, mas muitos eram obrigados a participar dessas viagens. Seu soldo, que seria o dinheiro que eles iriam ganhar por essas viagens, era pago antecipadamente. Ele era deixado com suas famílias com um testamento junto, pois que para muitos deles era uma viagem só de ida. Isso é algo que seria impensável nos dias atuais. Tu arrumar um emprego que é um atestado de morte. O que levava esses homens a arriscar tanto? Bem, veja bem, a Europa era um mundo em desenvolvimento, com as mudanças políticas, sociais e econômicas. Ela estava sob forte influência do capitalismo e suas ideias trabalhistas. Foi bom para ela? Foi ótimo para ela. Ela se desenvolveu a passos largos. Mas então houve a necessidade do aumento da vinda de especiarias da Índia, que vinha de lá de tudo. Vinha gengibre, pimenta, canela, chá. O algodão vinha da China. Assim, naquela época eles precisavam desse material para ajudar a conservar os alimentos, dar um novo sabor. Não existia geladeira naquela época. Mas para fazerem o produto, para trazerem o produto, não era fácil nem tampouco barato. Por quê? Os italianos dominavam o Mediterrâneo e eles tinham um acordo com os árabes lá. Então eles concentraram as vendas deles ali em Gênova e em Veneza. Daí, para deixar os outros trazerem esses produtos, eles cobravam taxas altas, impostos, para permitir a passagem desses produtos. Como eu falei anteriormente, Portugal e Espanha eram as grandes potências da navegação na época. E eles acharam por bem procurar novas rotas para as Índias. Porque ter que contornar o continente africano, além de não ser fácil, porque tinha a curva dos ventos lá, quando encontrava o Atlântico Índico,
Então, eles começaram a procurar novas rotas. Claro que não foi somente esses dois países. Tivemos outros países que também participaram, como Holanda, França, Inglaterra, ou vários países. A gente fala direto que é da Índia, mas tinha todo um continente asiático para comercializar. Os outros países também exploravam intensamente o globo terrestre em busca de novas rotas de comércio. Os historiadores geralmente se referem a portugueses e espanhóis porque, quando o assunto é grandes navegações, por ter sido eles os pioneiros nas explorações marítimas, eles, de todas as obras, eles são lembrados, porque eles fizeram vários contatos com outras civilizações que até então outros povos não tinham tido acesso a eles. E eles iam e faziam benfeitorias nessas regiões para tornar-se um polo de venda, de comércio para eles. Porque na própria Portugal, quase todo o seu continente é banhado toda a área dela é banhada pelo Atlântico. Eles partiram e vieram povoando ali a África. Eles vendiam arroz, pimenta, todo o comércio passava por eles. Eles compravam por menos e vendiam por mais. As ligações que houve entre África, América, Ásia, foi eles quem fizeram. E sempre usando a alcunha, o termo, a busca a rota alternativa das Índias. Não que não existisse outros países, existia o Japão, que eles comercializavam, ou tinha a China, tinha vários países. As especiarias era muito importante para a população na época e para os outros países que eles revendiam, eles compravam por menos e vendiam por mais. Mas na verdade essas excursões eram muito caras. E essas excursões elas eram financiadas pelos nobres da época. Mas os nobres, eles tinham outros interesses, senão eles não teriam investido tanto. O interesse deles estava no enriquecimento das coroas. E como faria isso? Na busca de riquezas e comércios. Mas comércio do quê? Metais preciosos. O interesse deles realmente estava no ouro, na prata, no pedras preciosas, joias que vinham do Japão. E eles vendiam com valores agregados muito alto. Então, como os italianos trancaram e eles fizeram um acordo com os povos árabes, então eles centralizaram tudo ali. E eles precisavam fazer crescer a balança comercial deles. Claro que as especiarias trazia lucro. Não estou dizendo que ela não trazia. Eles vendiam por muito mais do que eles tinham comprado. Mas, pessoal, meu tempo está estourando. Eu gostaria de agradecer a vocês até agora. Poderemos fazer uma nova aula. Meu tempo limite, como eu falei no início, era de 14 minutos mais um. Mas sobrou muito conteúdo. Nós podemos fazer uma nova aula, falar sobre as caravelas, sobre que tinha caravela redonda, latina, as capacidades, a extensão europeia, o surgimento dos impérios coloniais, sobre os exploradores, que eram muitos, Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães, que foi o cara que acabou, que foi o primeiro a fazer o contorno ao globo terrestre. Enfim, eu gostaria de agradecer a vocês. Muito obrigado. Até mais. Tchau.